Bom, para vocês ficarem, vocês só tem que colocar o entendi aí, então bora lá. Bom, vamos começar com uma revisão do que a gente viu na aula passada. Juro que vai ser super rápido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui no chat. Eu estou com o chat aberto. E a gente pode ir conversando. Isso aqui é uma conversa. Eu vou colocando aqui conforme as dúvidas vão surgindo. Vocês podem colocar no chat, tá? Eu só não vou falar para vocês interromperem, porque senão pode ser que a gente alongue muito. E eu sei que a gente não quer alongar muito para não ficar cansativo, tá bom? No final também, a gente vai dar a oportunidade, eu vou abrir, para abrir salas, aqui tem a Letícia, tem a Bianca, a gente vai abrir oportunidade para pessoas que quiserem orações individuais ou quiserem conversar com a gente individualmente, falar dos seus problemas, pedir uma oração, pedir um conselho, alguma coisa desse tipo. Se você quiser, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, não precisa ser, por exemplo, você é convidada da Kellen. Não precisa ser com a Kellen. Se você é convidada da Kellen e você quiser conversar comigo, você pode falar, eu quero conversar com a Ruth, tá bom? Então, vocês podem conversar ali, a gente vai abrir a Letícia, a Bianca, eu e a Kellen para atender vocês e para poder conversar com vocês, para quem quiser uma oração ou quem quiser conversar, tá bom? Isso no final. A ideia é essa porque vocês já veem nossa cara, as nossas pessoas já veem a nossa cara há muito tempo. Então, aqui a ideia é a gente trocar a cara mesmo. Sim, sim. Se você se sentir mais, mais leve para dividir com quem você não conhece, com quem não sabe da sua história, você pode vir para cá e dividir, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente aprendeu na semana passada, e em breve a gente também vai mandar para vocês o link que eu vou subir no YouTube como privado, para vocês terem se vocês quiserem ouvir de novo, estudar. Eu sou, gente, muito CDF, então eu sou daquelas que quer ouvir de novo, quer anotar, e eu não sei como vocês são, cada um estuda de um jeito, né? Mas eu acho isso super legal e vocês vão ter esse material disponível depois, se vocês quiserem ouvir novamente, ou de repente vocês acham que o que eu estou falando aqui pode ajudar uma amiga de vocês que está passando por um problema, que está passando, aí vocês podem dividir, tá bom? Então é para isso que a gente está gravando e é para isso que a gente está fazendo isso aqui. O nosso objetivo é amar vocês, o nosso objetivo é ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. A gente aprendeu na semana passada que Deus é bom o tempo inteiro. A bondade é a natureza de Deus, né? Então, se você acha que Deus não é bom o tempo inteiro, você está sendo enganado. A natureza de Deus é ser bom o tempo inteiro. E eu falei mais sobre isso na semana passada. Você pode ver o vídeo do primeiro, do primeiro que a gente teve, para você entender como que é essa bondade dele. Tá? Deus, ele é amor. A gente fala, eu falei muito que Deus é amor. E lá em Coríntios 13, do 4 ao 9, ele fala o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Então, vamos trocar, e eu vou falar novamente. Trocar a palavra amor por Deus. Então, olha o que Deus é. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus não inveja, Deus não se vangloria, Deus não se orgulha, Deus não maltrata, Deus não procura seus próprios interesses, Deus não se ira facilmente. Peraí, gente, deixa eu só ver aqui que eu tô com... Agora que eu percebi que em breve a minha bateria... Ai, meu Deus! A minha bateria irá para o saco. Vai ficar gravado assim, de susto. Bom, vamos lá. Deus, ele não guarda rancor, Deus não se alegra com a injustiça, Deus não se alegra, mas Deus se alegra com a verdade. Deus tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera, Deus tudo suporta. Então, se você for lá em Coríntios 13, 4 ao 9, tem lá a descrição do amor. E na Bíblia está falando que Deus é amor, certo? Então, se Deus é amor, simplesmente usa a palavra Deus aí nesse versículo que você vai entender qual que é a natureza de Deus, ok?
A gente também aprendeu na aula passada que Deus ele não está no controle, tá? É muito comum a gente ver os cristãos falarem, e muita gente falar, ai, Deus está no controle. Não é bem assim, Deus não está no controle. Deus colocou o homem na responsabilidade da terra. Então, ele deu a terra aos homens. Quem está no controle é os homens. A gente tem o livre-arbítrio. Agora, quando a gente entrega, a gente se rende, entrega a nossa vida, o nosso senhorio para Deus, para falar assim, Deus, ó, a minha vida é sua. Aí, sim, ele te direciona para onde você vai, só que mesmo assim, você ainda tem o livre-arbítrio. Tá? Então, assim, lembre-se que eu falei para vocês, se Deus está no controle, por que que existem milhões de crianças abusadas nesse mundo? Que Deus é esse que deixa uma criancinha de 1 ano de idade ser abusada? Não seria estranho isso? Então, gente, Deus não está no controle. Esse estar no controle é até uma frase maligna de se ouvir. Deus é bondoso o tempo inteiro. Se ele está no controle, ele está sendo sádico, deixando algumas coisas acontecerem. Como ele te deixa sofrer se ele está no controle? Então, não, Deus não está no controle, só que às vezes se você já entregou a sua vida para ele, e você colocou o problema da nossa vida é que assim, a gente vai lá, a gente entrega a nossa vida para Deus, para Jesus, a gente fala, ó, tá o seu controle. Não estou aparecendo mais? Ah, tá. Eu estou aparecendo sim. Aí Deus fala assim, o seu controle, minha vida está no seu controle, né? Eu falo, minha vida está no seu controle. Só que aí a gente fica lutando para pegar o controle de volta. E aí a gente tem o nosso livre-arbítrio. Aí sabe o que acontece? A gente vai lá e faz um monte de cagada, a gente toma um monte de decisão errada. Sem o quê? Sem perguntar para Deus. Por quê? Hoje a gente vai aprender o quanto é importante a gente ter um relacionamento com Deus, o quanto é importante a gente ter um relacionamento com o Espírito Santo, perguntar para ele as coisas. Por quê? Porque você toma a sua própria decisão, você tem o livre-arbítrio, só que você também vai ter as suas próprias consequências. E isso não é Deus que está fazendo com você, é você mesmo que está colhendo o que você plantou. Isso é uma lei terrena, é a lei da semeadura, gente. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você toma decisões erradas, por exemplo, na sua vida financeira, você vai colher coisas erradas, você vai colher sofrimento. Mas, se você escolhe perguntar para Deus, perguntar para o Espírito Santo e ter ali, sempre andar ali perguntando, questionando e com ele ali lado a lado, aí as coisas vão ficar mais fáceis, você vai ver que ele vai te direcionar para onde você tem que ir. Amor ágape é o amor de Deus. A gente também aprendeu sobre o amor ágape, que é o amor de Deus. O que é o amor de ágape? Nós, seres humanos, nós não temos esse amor ágape. É o amor de Deus sobre nós, que faz sem nós merecermos. Então, nós temos que receber, aprender a receber esse amor de Deus, ok? Uma vez que a gente aprende a receber esse amor de Deus, a gente também aprende a amar ele de volta, certo? Porque, assim, não é estranho a gente falar, nossa, mas como que eu amo a Deus? Eu lembro que no começo, assim, da minha jornada, eu falava assim, gente, mas as pessoas falam que elas amam a Deus e eu ficava me questionando, como que eu amo a Deus? Eu não sei, ele é invisível, eu não sei amar a Deus. Mas esse é o problema, você precisa se deixar ser amado. A sua única preocupação é se deixar ser amado. Uma vez que você é amado, você começa a se constranger com esse amor, você começa a amar ele de volta. E aí fica fácil amar o próximo, fica fácil fazer as outras coisas, certo? Então, esse é o amor ágape, é o amor de Deus por nós. E você só vai verdadeiramente amar o próximo quando você aprender a receber esse amor de Deus, tá bom? Então, outra coisa que nós aprendemos é que
Deus é amor, e como objeto, e como amor, ele precisava de um objeto para amar, certo? Então, o que ele fez? Ele nos fez para nos amar. Então, por que você veio ao mundo? Por que você nasceu? Você simplesmente nasceu, você foi feito para ser amado por Deus. E se você não aprender a receber esse amor por Deus, que foi algo que eu falei ontem, na semana passada, se você não aprender a receber esse amor de Deus, a sua vida vai ser vazia, você vai sentir um buraco dentro de você, você vai procurar preencher esse buraco com várias coisas. Tem gente que preenche com compra, tem gente que preenche com bebidas, tem gente que preenche com relacionamento, tem gente que preenche com várias coisas nessa vida, mas você sempre vai se decepcionar e sempre vai continuar o vazio, porque nunca vai preencher. Você acha que, pronto, agora eu encontrei um marido perfeito, vou casar, agora eu vou ser feliz. Aí começa a passar algum tempo, nossa, gente, mas isso tá no inferno. O que tá acontecendo? Eu tô me sentindo vazia de novo, tô sentindo aquela ansiedade, aquela coisa ruim. O que é? É porque o seu vazio aí dentro não foi preenchido. Então, se eu posso dizer para vocês, dessa revisão aqui, de tudo que vocês têm que guardar, é que aprendam a ser amados por Deus, certo? E lembra o que eu falei na aula passada, como que é ser amado por Deus, né? Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, medite em Jesus, né? Pegue mentalize Jesus aí, mentalize você no colo de Jesus sendo amada, ele falando para você as coisas mais lindas, falando o quanto você é perfeita, o quanto você é amada, o quanto você é linda, o quanto ele te planejou, o quanto ele queria te encontrar, o quanto ele te ama, o quanto você é perfeita, o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa, todas essas coisas que eu disse, que às vezes a gente não ouve do nosso marido, a gente não ouve da nossa mãe, a gente não ouve do nosso pai, a gente pode ouvir de Jesus, certo? Então, mentalize aí, faça meditações ouvindo isso de Jesus, que você vai aprender a ser amado por ele, ok? Então, terminando a revisão, eu começo agora falando sobre o amor de Deus, certo? Então, agora, o seu objetivo principal da sua vida, agora que você aprendeu todas essas coisas na semana passada, seu objetivo principal da vida agora, a partir de agora, deve ser experimentar o amor de Deus. O que é experimentar o amor de Deus? Você não tem que só saber o que é o amor de Deus, você tem que experimentar. Você vai experimentar através dessas meditações, você vai experimentar através das coisas de coisas que ele vai fazer para você, de experiências que você vai ter. Então, todas as suas manhãs aí, você vai acordar, você vai experimentar desse amor, você vai viver esse amor, certo? Você vai pensar, nossa, e você vai também verbalizar, você fala, nossa, como eu sou, mesmo que você não sinta, você vai verbalizar. Nossa, eu sou amada por Jesus. Eu sou muito amada. Eu sou muito mimadinha por Jesus. Você vai verbalizar, você vai falar essas coisas que para você no começo vai parecer até sem sentido. Você fala assim, nossa, como eu sou ridícula. Mas fala, gente, fala, porque aos poucos vai começar a virar realidade, tá? Vai começar a virar realidade da sua vida. E assim, rejeita tudo aquilo que se você já teve alguma conexão com alguma religião, então você rejeita tudo que você aprendeu até agora, que te diz que para você receber o amor de Deus, você precisa fazer algo por ele. Não, você não precisa fazer nada por ele. Você não precisa fazer nada. Você tem que se sentir amado por ele, porque ele te fez para você ser amado por ele. Ponto, tá? Então, os seus pensamentos vão te dizer o contrário, que isso é loucura, porque você aprendeu que a religião te diz
que você tem que ir à igreja, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer milhões de coisas para você ser amado, tá? Mas isso é o nosso amor, né? É o nosso amor de pai que fala assim: olha, se você fizer isso, eu te dou isso. O amor de Deus, ele não é assim. O amor de Deus, ele simplesmente te ama. E ele simplesmente, o pavor maior, tá? Do diabo, é vocês entenderem e se sentirem amados por Deus. Porque um momento que vocês entenderem e se sentirem amados por Deus, a vida de vocês vai ser completamente transformada, tá? Quando a gente conhece esse amor que não é humano, o amor ágape, o vazio simplesmente é preenchido. A gente começa a sentir assim um calorzinho assim, gente, é muito gostoso. Eu não sei aqui quem sente, quem não sente, mas a gente começa a sentir um calorzinho aqui, é uma delícia. E aí, de repente, a gente começa a transbordar para o mundo esse amor. E vem assim de dentro para fora, a gente não pede, não é algo que é cobrado, né? É cobrado, eu tenho que fazer isso por vocês, eu tenho que vir aqui, eu tenho que fazer isso para Jesus. Não, por que eu estou aqui? Por que a Kellen está aqui? Por que a Kellen ajuda tanta gente? Porque a gente sente prazer de ajudar pessoas, porque a gente transborda esse amor, sabe? E às vezes, quando eu sinto que esse fogo aqui dentro do meu coração está acabando, ele está apagando, mas dá um desespero tão grande, começa a vir um vazio tão grande, que eu começo assim, meu Deus, eu preciso me conectar, e assim, dá um desespero, parece que eu vou morrer, porque uma vez que você conhece a sensação de ter o coração preenchido por esse amor, e aí você de repente não sente, você fica desesperado, porque você sabe o que é sentir, né? Então, assim, isso é algo que você sempre tem que trabalhar num relacionamento. Você sempre vai ter que ir lá conversando com o Espírito Santo, sabe? Por quê? Porque senão, o que acontece? Você pode ir se distanciando. É igual um relacionamento, né? Entre marido e mulher. Se você não tem contato, você se distancia. Então, é a mesma coisa com Jesus. Quando você não tem contato com Jesus, com o Espírito Santo, quando você não está ali prestando atenção nele, não é que ele se distancia de você, você se distancia dele. E aí você começa a sentir aquele vazio, porque você começa a não se sentir amado. Ele ainda te ama, mas você começa a não se sentir amado. Então, por isso, é importante a gente ter esse contato e a gente trabalhar, ser diligente trabalhar nesse contato para a gente se sentir amado, tá? Então, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre a Bíblia. A Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é um manual para vocês poderem ler e conhecerem mais a Deus e conhecerem mais a Jesus, tá? Só que é uma ótima forma, vocês não precisam, vocês podem ler em aplicativos, quem não tem Bíblia ainda, mas a Bíblia é a palavra de Deus? É Deus que está falando em toda a Bíblia? Não, não é Deus que está falando em toda a Bíblia, tá? Então, é muito importante, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, você se perguntar, quem é que está falando aqui nessa parte, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, Deus diz, amai os seus inimigos, certo? Aí você vai lá nos Salmos, onde Davi fala, chute o dente do seu inimigo, mate o seu inimigo, acaba com ele, dá uma rasteira nele. Aí você fica todo confuso. Você fala assim, pô, mas a Bíblia é a palavra de Deus, aí Deus fala, ame os inimigos, aí vem Davi e fala, chute o dente do inimigo. Não, gente. Ali é um Davi revoltado falando para chutar o dente do inimigo. Entendeu? Então, você tem que se perguntar quando você estiver lendo a Bíblia, quem é que está falando aqui? É Deus que está falando ou outra pessoa que está falando? Outra questão importante é você pensar qual é o contexto cultural aqui do que está sendo dito. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para os judeus? Ele está falando isso para mim? Esse ensinamento é para mim? Esse ensinamento é para os judeus? Qual é o contexto cultural? Recentemente eu vi e eu achei muito legal, né? Jesus, quando estava sendo crucificado,
eles pegaram um pano com vinagre, e eles deram na boca de Jesus, porque Jesus tinha sede, né, quando ele estava lá na cruz. E aí eu vi um contexto cultural de onde que eles tiraram esse vinagre, né? E aí eu fiquei em choque, porque esse vinagre vinha, na verdade, que as pessoas faziam as necessidades ali em banheiros públicos, e aí elas limpavam, com todo mundo limpava com as mesmas buchas, e depois elas colocavam ali no vinagre para limpar, para o vinagre limpar aquela bucha. Ou seja, alguém simplesmente pegou um pano, colocou ali no vinagre sujo de cocô e deu para Jesus ali na boca de Jesus. Ou seja, gente, olha essa humilhação, né? Olha tamanha humilhação. Então, assim, quando você entende o contexto cultural, nem sempre é fácil entender o contexto cultural, mas fica muito pior. Assim, você entende muito mais a Bíblia e você entende muito mais o amor de Jesus. Por exemplo, o contexto cultural dos judeus, a mulher era nada. A mulher, eles não podiam, homens não podiam conversar com mulheres. Homens não podiam ficar sozinhos com mulheres conversando, ainda mulheres não casadas, mulheres impuras, e simplesmente Jesus ali no poço, ele conversou com uma mulher que, da cultura deles, né, que ela era... eu até esqueci a nacionalidade dela, se alguém puder colocar no chat aí me ajuda, os universitários. Eles não podiam conversar com essas mulheres, e ele simplesmente conversa com ela, ele fala com ela. Ela tinha vários maridos, mas ele fala com ela. Ela era samaritana, exatamente. Ela era samaritana, fugiu o nome. Ela era samaritana. Os judeus, eles não podiam conversar com as samaritanas, com os samaritanos, e Jesus simplesmente conversou com ela. Ou seja, ele tratava todos de igual para igual. Então, é importante você, quando lê a Bíblia, você também entender esse contexto cultural, certo? Então, por que, né, falei aqui sobre o amor, você se sentir amado por Deus? Ler a Bíblia também é entender, certo? Você começar a ler essas histórias, é você também começar a entender esse amor, né? Esse amor de Deus. Lembra, né, que eu falei, como que a gente conhece Deus, né? A gente conhece Deus através de Jesus. Lá na Bíblia está escrito que Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses está escrito isso. Ou seja, a gente conhece a Deus conhecendo a Jesus. E como que a gente vai conhecer a Jesus? Lendo a Bíblia, lendo os evangelhos. Para quem é novo aqui, quais são os evangelhos? Os evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem são esses? Eles eram os discípulos que seguiram a Jesus e que tiveram experiências com Jesus. Então, se você quiser conhecer a Deus, conheça Jesus. Comece a ler os evangelhos e comece a ver como Jesus se comportava, como Jesus tratava as mulheres, né? Olha o contexto cultural. Num contexto cultural onde a mulher era nada, onde existia um machismo, Jesus tratava Maria Madalena com amor. Num contexto cultural onde várias outras... ele não poderia conversar com uma mulher que tinha vários maridos, que era tida como uma prostituta, ele simplesmente falava com a prostituta. Ou seja, ele veio para dar atenção para todos, ele tratava todos como... ele tratava todos como igual. Certo? Então, assim, comecem a ler a Bíblia, vendo as atitudes de Jesus, para você começar a conhecer Deus, certo? Além de saber que Deus é amor, né? Além de saber que Deus é amor, além de saber o que é o amor que a gente falou lá em Coríntios, né? E é importante você conhecer
Deus, é importante você saber da bondade de Deus, é importante você saber a essência de Deus, porque ele é isso, ele é um Deus bondoso, ele não é um Deus vingativo, ele não é um Deus que vai pesar a mão sobre você, ele não é um Deus que, se você não for à igreja, ele vai colocar uma doença sobre você e vai acabar com a sua vida. Não, ele não é um Deus que faz isso com você, ele é um Deus bondoso, certo? Ele deu o filho dele, ele veio à terra, se fez carne e ele morreu para te trazer salvação. A gente vai conversar mais sobre isso, tá? Então, por isso que é importante você ler a Bíblia, é importante você ler os evangelhos, para você que está começando agora, você pode começar pelos evangelhos, depois você pode prosseguir nos evangelhos, ir para Tiago, você conhecer a história, você conhecer o que aconteceu no cristianismo, para você entender como é impressionante, né? Há 2000 anos atrás, olha a revolução que isso causou, né? Olha quanta coisa isso causou. E assim, gente, o nosso propósito aqui nós somos seguidoras de Jesus, certo? O que a gente prega aqui não é religião, não é religião. Eu não prego religião, ninguém aqui está falando de religião, a gente está falando de Jesus. Nós somos seguidoras de Jesus, né? E nosso objetivo aqui é que vocês sejam apaixonados por Jesus, é ensinar vocês a ter um relacionamento com Jesus, é ensinar vocês a ouvirem o Espírito Santo, a serem guiados pelo Espírito Santo, é que vocês possam transformar a vida de vocês através disso. E depois que vocês tiverem a vida de vocês transformada através disso, que vocês possam estar prontos para transformar outras vidas. Sabe por quê? Porque a mudança desse mundo está na nossa mão. Não está na mão de Deus. A mudança desse mundo está na nossa mão. Está na mão dos seguidores de Jesus, certo? Imagina se a gente consegue espalhar esse amor ágape por aí, um vai influenciando o outro, aí você espalha esse amor na sua família, você imagina o que vai ser o seu filho crescendo com esse amor ágape, sentindo esse amor ágape, o seu filho criando filhos, dando esse amor ágape. Você imagina o que a gente consegue transformar a sociedade, o que a gente consegue transformar o Brasil através desse amor. Gente, o amor transforma. E é isso o nosso objetivo, é que a gente possa ajudar vocês a transformarem a vida de vocês e que vocês transformem outras vidas e que isso vire uma revolução, sabe? Que essa revolução a gente consiga transformar o Brasil, transformar o mundo através desse amor, através do amor de Jesus, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre o mundo espiritual. A gente tem um corpo, a gente tem uma alma e a gente tem um espírito, certo? Nosso corpo, o que é o nosso espírito? Lá em João 4:24, na Bíblia, se vocês quiserem anotar para depois vocês irem lá ver, está escrito: Deus é espírito, e importa que o que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, toda vida, se nós não temos o espírito dentro do nosso corpo, a gente morre, certo? A gente precisa de um espírito e a gente precisa de um corpo. Só que o que acontece? A nossa vida aqui, ela é limitada. A gente passa no máximo 100 anos aqui, certo? Mas nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. O nosso espírito, ele é eterno, certo? E toda vida, ela vem do Espírito de Deus. É Deus que te dá um espírito. Ele dá um espírito para todas as pessoas. Em Efésios 1, primeiro, de 4 ao 5, está escrito assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Jesus para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, sabe o que eu vou dizer para vocês? Vocês, antes de que o mundo fosse fundado, antes Jesus
já tinha você no plano dele. Ele escolheu você, ou seja, você tem um espírito aí dentro do seu corpo. E ele escolheu o seu espírito antes de você vir ao mundo, antes da fundação do mundo, antes do que o mundo existisse, ele escolheu você. Ou seja, ele planejou você exatamente do jeitinho que você é, exatamente com as características que você é. Sabe? Você gosta de acordar cedo? É Deus que te planejou assim. Você gosta de dormir até mais tarde? Foi Deus. Ele te planejou com cada pequeno detalhe, certo? Então, todas as suas características foram planejadas por Deus. Ele te planejou. Você é um ser espiritual e o seu espírito foi planejado no coração de Deus. Então, quando você não se gosta, quando você não se ama, quando você se olha no espelho, se odeia, você simplesmente está odiando a criação de Deus. Foi Ele que te planejou. Foi Ele que te planejou. Então, você precisa honrar esse planejamento dele. Foi Ele que te planejou exatamente. E isso aqui, gente, ó, esse rosto, seu cabelo, sua mão, vai tudo envelhecer. Mas você é um ser espiritual. É o que está dentro de você que vai ser eterno. E isso, Deus planejou isso Deus planejou isso e você não pode odiar a criação dele. Então, comece a ler aqui, eu não sei se a Lê ainda está, a Lê é minha terapeuta. Ela fala para mim, Ruth, olha no espelho, fala assim, você é linda, você é maravilhosa, você é muito incrível, você é divina. E aí o Reinhard, que eu fiz o curso, ele também fala, olha para o espelho, se olha para o espelho e fala assim, oi, Jesus, tudo bem? Assim, Jesus está dentro de você. Jesus e você, vocês são um. Vocês têm um DNA. Se olha no espelho e fala, oi, Jesus, tudo bem? Nossa, como você é linda, como você é maravilhosa. Seu cabelo é divino, você é divina, você é incrível, você... Gente, se empodera. Vocês são criação de Deus. Vocês são seres espirituais. Vocês, imagina o quanto é lindo isso, você pensar que você nem nasceu e você já tinha sido planejado por Deus lá no coração dele. Isso é lindo, gente. Isso é lindo e maravilhoso. E se você pensa nisso, você faz as pazes com o espelho. Você faz as pazes, porque o que o mundo fala a seu respeito não é verdade. O que o mundo fala que você tem que ter um bocão para você ser lindo, linda, que você tem. E olha, eu não estou falando para vocês não se cuidarem, sabe? Se cuidem. Se ter o bocão para vocês fazem sentido, ok, não tem problema. Vai lá e coloca o bocão. Mas se ame do jeito que vocês são. Porque, independente do que você mudar em você aí, se você não mudar o que tem aí dentro, se você não mudar o que tem aí dentro, nada vai mudar. E o que tem aí dentro é que você precisa entender que você não é o que o mundo fala que você é. Você foi escolhido por Deus. Você foi antes da fundação do mundo. Ele te escolheu como um ser irrepreensível diante dele. E em amor ele te predestinou. Isso está em Efésios 4:5. Isso é lindo. Certo? Então, através desse mundo espiritual, quando a gente crê em Jesus Cristo, o que acontece? A gente crê em Jesus Cristo, né? Lembra que eu falei no passado que a gente crê em Jesus Cristo, a gente confessa que Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele é Deus em carne, e aí a gente fala, Jesus, eu aceito você como meu mestre, como meu guia, como meu salvador. O que acontece? O Espírito dele vem morar dentro de você. Ele passa a morar dentro de você. Por isso que você tem que olhar no espelho e falar, oi, Deus, tudo bem? Você está dentro de mim, entendeu? Então, ele passa a morar dentro de você e você se torna a morada do Espírito Santo, certo? Então, o que acontece?
você precisa, no final, aqueles que ainda não fizeram essa oração e querem ter o Espírito Santo aí dentro de vocês, tem muita gente aqui que já fez a oração e querem ter o Espírito Santo. Quem não tem, pode falar com a gente, que no final também a gente vai fazer essa oração para quem quiser ter o Espírito Santo aí dentro de vocês. E aí lembra que o Espírito Santo ele vai ser seu melhor amigo, ele vai ser seu guia, você vai perguntar as coisas para ele vai te responder, e aí várias coisas vão começar, vários processos vão começar a acontecer na vida de vocês, e vocês vão ter, claro que vocês vão ter o livre-arbítrio, mas vocês também vão poder seguir o que ele tem para vocês, porque ele também tem um plano para vocês, certo? Na Bíblia está escrito que os planos de Deus para nós são muito além do que a gente pode imaginar, é muito além do que os nossos planos, os sonhos de Deus para nós, é muito além do que os nossos planos. Então a gente faz uns planinhos assim, mas os planos dele são gigantes para nós, certo? E aí o que mais a gente tem do mundo espiritual? A gente também tem anjos e a gente também tem demônios, certo? O que são os anjos, o que são os demônios? Os anjos, eles foram criados por Deus para louvar a ele, para também nos ajudar. Então, assim, todos nós aqui temos anjos. Você pode até perguntar o nome, quando você for treinado aí a ouvir, que depois a gente vai ensinar vocês a ouvirem, vocês também podem perguntar o nome do anjo de vocês. Hoje eu não estava conseguindo me conectar ao Zoom, e aí eu falei com a Bianca, ai, Bianca, não estou conseguindo conectar. E a Bianca falou assim, vou mandar meu anjo aí, fala para ele se juntar ao seu anjo e ele vai ajudar você. Porque os nossos anjos, eles foram criados por Deus para louvar a ele, mas também para nos ajudar, certo? Então, assim, existem diversas experiências que a gente pode contar com os nossos, que a gente pode contar aqui, de experiências que a gente teve com anjos, assim, de ajudar mesmo. Então, os anjos, eles estão aqui na Terra para ajudar nós, seres humanos, filhos de Deus, certo? E o que é, né? A gente fala, ai, diabo, o que é o diabo no mundo espiritual? Que a gente fala de Deus, diabo, anjos. O diabo, ele era um anjo, e ele era o anjo mais belo, mais perfeito dos céus. Mas o que aconteceu? Ele se rebelou contra Deus, e junto com outros anjos, eles foram, que agora esses anjos são chamados de demônios, eles foram expulsos do céu, tá? Então, não esperem, assim, que o diabo e os demônios vá se revelar para você como alguma coisa ruim. Não, ele vem para você como... Ele era o anjo mais belo dos céus. Então, ele vem para você sempre com propostas maravilhosas. Ele vem com você para te enganar, certo? Porque o propósito dele é enganar, tá? Ele vem com ótimas oportunidades, mas o que você percebe? Qual é a diferença entre seguir Deus e seguir o diabo? São os frutos. O que vai acontecer? Seguindo a Deus, você vai ter frutos de paz, você vai ter frutos de amor, frutos de felicidade. E servindo o diabo, os frutos vão ser de derrotas, você vai se sentir, você vai ter depressão, você vai ter problemas na sua vida. Por mais, por exemplo, que você tenha dinheiro, mas o dinheiro ainda vai ser acompanhado da depressão, da falta de amor. Então, assim, pelos frutos você vai reconhecer, o que é o que, tá? Então, o que acontece? O diabo, ele já foi derrotado por Deus. E o que o diabo quer? Ele está aqui, ele tem um tempo limitado, porque para Deus não existe tempo. Para Deus não existe tempo. Deus já derrotou o diabo, certo? Ele não existe presente, passado e futuro. Para a gente está no tempo aqui, no Cronos, mas para Deus não existe, ele já derrotou. Então, o diabo ele tem o mínimo de tempo ali possível
para influenciar o máximo de pessoas, para destruir, para fazer a gente sofrer. Então, o que ele quer causar nas nossas vidas é fazer a gente se sentir destruído, é para fazer a gente sofrer, e para isso a gente tem os anjos para nos ajudar, para isso a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, certo? Então, a gente tem a escolha de ficar do lado de Deus ou do lado do diabo, mas a gente tem que ficar sempre atento, porque a gente é sempre influenciado pelo mundo espiritual, sabe? Sabe essa vozinha ali? Existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual, e essa vozinha aí que está dentro de você, ela pode ser uma voz de um anjo, ou ela pode ser uma voz de um demônio, entendeu? Então, sempre analise aí o que você está vivendo, de onde vem essa voz, o que essa voz interna aqui está falando para eu fazer, é uma coisa boa ou uma coisa ruim, certo? Porque existe uma batalha espiritual acontecendo, certo? Existe um anjinho do bem e um do mal aqui no seu ouvido, certo? Eu sempre falo que a primeira vez que eu ouvi Deus, eu estava mergulhando, eu estava a 30 metros de profundidade, e foi a primeira vez que eu ouvi Deus, eu estava a 30 metros de profundidade, mergulhando, e eu comecei a ter um ataque de pânico. Eu nunca tive ataque de pânico na minha vida, e eu comecei a respirar assim. Eu falei assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí eu comecei a ouvir uma voz assim, sai daí, você vai morrer, sai daí, você vai morrer, sai daí, você vai morrer. Só que o que acontece, gente? No mergulho, se eu fizesse assim, vum, saísse, aí eu ia morrer, entendeu? Por quê? Porque meu pulmão simplesmente ia estourar, entendeu? Eu não posso fazer isso quando eu estou a 30 metros de profundidade. Você tem que ir aos pouquinhos. Existe um processo para eu sair dali dos 30 metros de profundidade quando você está mergulhando. E aí, essa voz ficava falando e eu achava que eu ia morrer. E aí, uma voz falou assim para mim, pega na mão da pessoa que você está mergulhando. Eu fui lá e peguei na mão, e eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus. Ele falou assim para mim, não é porque você não me vê que eu não estou aqui do seu lado. Foi a coisa que me trouxe mais paz, e foi a coisa mais linda que eu pude viver na vida, assim, sabe? E aquela sensação passou completamente. Aquele desespero passou, foi como se fosse um remedinho, assim, que passasse o pânico. Então, assim, comecem a identificar que vozes vocês estão ouvindo. É a voz de Deus ou é a voz de um demônio, certo? Prestem atenção, porque essas influências espirituais, nós somos seres espirituais, nós somos influenciados por essas vozes, tá? E qual que é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo, gente, é a enganação, certo? Ele veio aqui na Terra para, sim, destruir através da estratégia da enganação, tá? Então, quando Deus fala para você na Bíblia que você... que tá lá, que tudo posso naquele que me fortalece, né? Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Certo? O que é isso? Que eu posso todas as coisas. Que através de Jesus eu posso todas as coisas. Ou seja, você é o cara, você pode tudo naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, você pode tudo nele. Agora, quando você ouve ali uma voz na sua mente, você não vai conseguir isso. Você não é boa o bastante. Você é péssima. Você é horrível. Você não vai dar certo. Opa, quem é que está falando isso para você? Às vezes, tá? É nossa própria consciência ali, nosso coração. Mas pode ser também que existem demônios ali colocando coisa assim na tua cabeça. Então, quando você ouvir esse tipo de coisa, você repreende. Não, eu posso tudo naquele que me fortalece. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por isso que é importante você saber aquilo que Deus fala para você através da Bíblia. Por isso que é importante você ler o manual. A Bíblia é um manual. E aí você vai ter versículos lá que quando vier uma palavra, pum, vem uma palavra, você vai lá bate com outra. Quando Jesus estava no deserto,
o demônio foi lá, o diabo foi lá e começou a falar um monte de coisa para ele. Como que ele rebateu as enganações que o diabo tentou colocar na cabeça dele, através da palavra, de palavras que estavam na Bíblia? Então é assim que você vai rebater. Quando vier na tua cabeça, você não é de nada, você nunca vai conseguir. Opa! Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Deus diz sobre mim e é isso que eu vou crer. Eu vou conseguir e ponto. Não existe dúvida, porque é essa a promessa dele, na Bíblia para mim. Então eu posso e ponto. Eu sou o cara, eu sou a mina e é isso, ponto. Não existe dúvida em relação a isso, tá? Então, essa estratégia da enganação, ela vem desde a primeira vez que o diabo é mencionado na Bíblia, né? Lá em Gênesis, olha, Gênesis 3, olha como que está aqui, eu vou ler para vocês. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, desde a primeira vez que o diabo foi mencionado lá na Bíblia, em Gênesis 3, como a serpente, na forma da serpente, né? Ele se fez em forma de serpente, ele estava o quê? Enganando o homem. Então, ele usa a enganação para fazer a gente sofrer, para fazer a gente sair do caminho. Então, tomem cuidado das vozes que vocês ouvem. Agora que vocês estão frequentando aqui, tomem cuidado também para ouvirem vozes do tipo, essas coisas que ela está falando não tem nada a ver, é tudo loucura, esse povo aí é tudo louco. Opa, peraí. Então, o que eu desafio vocês a fazerem faça você uma oração. Deus, se você é real e se essas coisas que ela está falando é real, então, me dá uma prova, mostra alguma coisa para mim, mostra para mim, me prova que você existe, se revela a mim, Espírito Santo, faz alguma coisa para eu entender que isso é real e que essas vozes na minha cabeça estão tentando me enganar. Faça essa oração, que eu duvido que vocês não vão ter uma resposta, tá? Hoje mesmo, eu não vou falar a pessoa, eu acho que ela deve estar aqui também ouvindo. Eu recebi aqui que eu tô falando com ela muito no WhatsApp, ela me mandou uma mensagem e assim, eu estou ensinando para ela sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, e ela fez uma oração, ela pegou e falou assim, Espírito Santo, mostra para mim que você é meu amigo, mostra para mim que você realmente está dentro de mim e você existe. Gente, ela me contou uma experiência que ela, assim, foi um podcast, vários áudios, e eu amei ouvir todos os áudios, porque foi lindo a experiência dela, sabe? Porque, gente, o Espírito Santo, ele ouve coisas que você não está ouvindo, ele vê coisas que você não está ouvindo, e ele sabe o melhor para você, ele te direciona. Então, coisas que ela estava vivendo faz tempo e que ela tinha dúvidas na vida dela, simplesmente foram respondidas. Ela fez essa oração e ela recebeu a resposta. Por quê? Porque o Espírito Santo é o melhor amigo dela, porque o Espírito Santo quer o melhor para ela, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é nosso amigo, ele é nosso protetor, o Espírito Santo, ele tem ciúmes da gente, ele está dentro do nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar do nosso corpo, fazer exercício, a gente tem que tomar cuidado para quem que a gente vai se dar, a gente tem que se amar, porque o Espírito Santo está dentro do nosso corpo, certo? Então, é isso, gente.
vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, mas você mesmo pode simplesmente falar assim, ok, Espírito Santo, essas coisas aqui estão um pouco malucas para mim, então eu vou fazer aqui essa oração e aqui me mostra. Então, se alguma coisa, se isso é verdade, se revela a mim. Faça essa oração hoje à noite. Não existe como você não ter essa revelação. Não existe como ele não vir até você e ele te mostrar que ele é seu melhor amigo, que ele te ama e ele está aqui para você, certo? Então, continuando aqui. Nossa, eu já falei muito. Eu vou pular algumas coisas, porque senão não vai dar tempo. Bom, da questão do amor, que eu vou voltar rapidinho aqui, e a gente não vai mais falar sobre... na verdade, assim, a gente vai estar sempre falando sobre amor, porque eu acho que Jesus e amor, e cristianismo e amor é a coisa mais importante. Então, o que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje é completamente convencido que você é amado pelo Pai, que você é amado por Deus. E não importa as circunstâncias. Se seu marido te deixou, se você ficar sem teto, se você perder seus negócios, se seu filho morrer, se você perder tudo na sua vida, mesmo assim, Deus te ama, certo? Infelizmente, no mundo, tem um versículo na Bíblia que fala que no mundo tereis aflições. Deixa eu ver aqui, ele está em João 16:33. Ele fala, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, por mais que a pior coisa possa acontecer na vida de vocês, por mais que muita coisa ruim possa estar acontecendo na vida de vocês, vocês têm que entender, vocês têm que estar completamente convencidos de que vocês são amados por Deus. E isso, gente, é uma questão que vocês têm que ficar batendo na tecla, vocês têm que ficar ali meditando, porque é uma coisa difícil, a gente não se sente amado. Muitas das pessoas que estão aqui não se sentem amados nem pelos pais, não se sentiram amados nem pelos pais. Então, falta esse amor. Então, eu ainda trabalho nessa questão do amor. A gente tem que ser diligente. E quando a gente trabalha, a gente tem que ser diligente em trabalhar essa questão do amor e se sentir amado pelo Pai. Porque quando a gente se sente amado pelo Pai, a gente se sente cuidado, a gente se sente... a provisão vem, tudo vem, ele traz tudo para você, tudo se torna fácil. Sabe? E mesmo que coisas ruins aconteçam, mesmo assim, você tem que acreditar que ainda assim você é amado pelo Pai, porque é isso, ele avisou que no mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, certo? Nós somos seres espirituais, nós seremos eternos, né? O material daqui a pouco não vai ser importante, né? Então, a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder o amor de Jesus. A gente tem que ter isso cravado aqui no nosso coração, certo? O mundo, gente, ele jaz no maligno. O diabo, ele é o príncipe desse mundo, tá? Então, as coisas, eu não sei se vocês percebem, mas as coisas, elas estão piorando cada vez mais e elas tendem a piorar, né? Violência, né, morte, e é horrível, né? A gente está aqui nesse mundo, mas o fato é, Jesus, ele morreu por todos nós, né? Ele morreu por todos os seres humanos. Então, mesmo assim, a gente tem que ter compaixão de todos os seres humanos, porque Deus, ele também ama o ladrão, ele ama o justo e o injusto. Aí você falasse assim, nossa, mas buguei, como que ele vai amar o injusto? Sim, Deus ama o ladrão, Deus ama o estuprador, Deus ama Deus ama todas as pessoas, sabe por quê? Porque quando você é um bebê inocente,
Você não fez nada disso. As circunstâncias nesse mundo de sofrimento e aflições que tornaram você aquilo. As suas escolhas tornaram você, os caminhos errados que você percorreu, tornaram talvez aquelas pessoas daquela forma, né? Então, gente, pessoas curadas curam pessoas. Pessoas abusadas abusam de pessoas. Pessoas magoadas magoam pessoas. Então, vamos nos curar, vamos amar para a gente aprender a amar pessoas. Vamos nos curar para a gente aprender a curar pessoas, né? Por isso que é tão importante a gente ser guiado pelo Espírito Santo, né? Para a gente pedir ajuda ao Espírito Santo o tempo inteiro nas nossas escolhas, para que as nossas escolhas possam ser as escolhas corretas, para que a gente possa sempre fazer as melhores escolhas possíveis, certo? E qual a diferença? Porque tanta gente consegue experimentar Jesus, consegue viver esse mundo sobrenatural, consegue viver e muita gente não. A diferença está na sua vontade. Se você quer viver tudo isso que eu estou te falando, se você quer ter uma vida diferente, se você realmente quer viver sendo guiado pelo Espírito Santo, se você não quer viver assim, né? Porque a maioria das pessoas nesse mundo, elas simplesmente assim, ó, elas são cegas. Elas estão assim, tipo, e é isso, gente. Elas, assim, dão de cara com a porta, não sabem o que fazem, né? Não sabem para onde vão, né? Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo. Mas se você quiser experimentar Jesus, é você aceitar Jesus, é você ter o Espírito Santo dentro de você e você começar a ter fome dele, começar a ler a palavra, querer viver essas coisas, querer experimentar Jesus, tá? Porque é aquela coisa, gente, se você não tem se você tem um marido e você não dá atenção pelo seu marido, imagina aí, você tem um marido, você acorda, você não dá bom dia para ele, você não olha para a cara dele, você não almoça com ele, você não janta com ele, você não sai com ele no final de semana, gente, vai chegar uma hora que esse relacionamento vai acabar. Então, o mesmo acontece com Jesus, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Se você não se relacionar, se você não buscar esse relacionamento, ele não vai se relacionar com você, porque é você que tem que ir buscar esse relacionamento. Eu gosto bastante, Kel, de repente você poderia até colocar aí, eu gosto bastante da pintura de Michelangelo, da Capela da Sistina. Deus assim, ele tá esticando o máximo do dedinho dele assim, e o homem ele tá assim, sabe? Tipo, Deus tá assim e o homem tá assim. O que acontece? Porque se o homem quiser vir a Deus, Deus está aqui. Mas o homem tem que se esforçar, ele tem que fazer alguma coisa. Então, se você não fizer nada, você não vai conseguir se relacionar com Deus, entendeu? Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, se eu pudesse falar para vocês agora, comecem esse relacionamento, comecem a se relacionar, comecem faça essa oração de pedir para ele te provar que você está ali, que ele é seu amigo, né? Olha lá, dá um zoom aqui, Kel, nessa aqui, ó. O zoom não vai, amiga. Não vai? Mas, bom, depois se vocês quiserem colocar, é só que você colocar Capela da Sistina. Ó, Deus, ele está assim e o homem, ele está assim, ó. Porque o homem, na maioria das vezes, o homem, ó, a Letícia tá falando assim, o homem é sonso. Na verdade, o homem não tá nem aí para Deus, entendeu? E não está nem aí para o seu próprio Criador, quando Deus está ali à disposição, ele está ali o tempo inteiro, ele está ali esperando você falar bom dia, ele está ali esperando você conversar com ele está ali esperando você perguntar, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, eu estava pensando em terminar no meu trabalho no terceiro setor com uma empresa, e eu estava preocupada, porque eu não queria parar de trabalhar no terceiro setor. E eu perguntei para o Espírito Santo, quais são os meus próximos passos?
Gente, eu perguntei essa oração, eu fiz na terça-feira. Na quarta-feira, eu recebi uma ligação de uma outra ONG me chamando para trabalhar com eles. Eu falei assim, Nai, respondeu, foi rápido, hein? Então, gente, é isso. A vida com o Espírito Santo é isso. Ela é linda. E eu gostaria de saber aqui quem já vive essa vida com o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo e, de repente, gostaria de ter. Quem não tem o Espírito Santo e gostaria de ter, ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário, estamos abertos às Pode perguntas. parar a gravação, amiga? Pode.